Boa noite, nós estamos aqui na segunda edição do nosso podcast Filosofia com Dendê, né? Aqui na Band, né? Sobre a companhia do meu amigo e professor José Augusto Maciel Torres, né? E já começando essa segunda edição falando de gênero, falando, né, da importância e a grande contribuição e ainda essa invisibilidade da mulher. Mas estamos aqui com o professor Maciel, José Maciel Torres. É isso aí. O interessante é nós refletirmos exatamente sobre algumas coisas primordiais. 3 coisas modificam o conhecimento e a visão axiológica, os valores. Elas: guerras, por sua vez, revoluções e epidemias. No nosso caso, é óbvio, Lulante, Pelagiano, Nelson Rodrigues, que nós passamos por uma pandemia total, algo que modificou totalmente a sociedade. Mas a Segunda Guerra Mundial deu-nos uma abordagem e levou-nos a refletir sobre alguns valores nos quais nós não aceitávamos. E uma delas foi exatamente a mudança ulular de visões do Estado Democrático de Direito, haja visto que a Revolução Francesa foi um fiasco, tanto é que 10 anos depois, Napoleão vem e faz um trabalho de 15 anos, e depois ele volta em 100 dias. Se não fosse a derrota dele em Waterloo, ele estava aí, e ele que fez realmente o código, as mudanças que a Revolução Francesa não fez, porque durante a Revolução Francesa preocupou-se muito no Estado Democrático de Direito, que todo homem nasce igual, então todo homem tem direito igual. O homem é a tábua rasa, a sociedade o molda. Essa é a visão de John Locke. Então, a Revolução Francesa houve muitas brigas. Foi Danton querendo ferrar com Robespierre, e aí foi uma coisa assim, barbárica, na verdade. Mas, quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, adentrou-se em novos pensares. Tivemos 2 déspotas que fizeram barbarismo. Um deles foi Hitler, que fez o ato da eugenia, levando-nos a ver que um Estado, por sua vez, controlado por um psicótico, ter-se-á sequelas assim horríveis. E o outro foi Mussolini. Entre a barbaridade toda do contexto da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acaba. Aí ter-se-á alguns pensários novos. E dentre eles estão a nova posição da mulher dentro da sociedade. Podemos aqui dizer, como Rosemarie Muraro disse-nos, que Simone de Beauvoir foi exatamente o corte epistemológico. Porque em Segundo Sexo, ela falar-nos-á da importância da mulher dentro do contexto político, social, religioso e sua abrangência dentro do status quo da sociedade, além de expor uma postura nova para o Estado. Lembremos-nos que o Estado é um processo subjetivo. O Estado representa o povo, o território, o povo, o território, o governo e a soberania. Baseado nessa premissa e nessas mudanças de pensares, nessas mudanças ululares da nova mulher, nós estamos aqui com a nossa queridíssima professora, doutora e conhecedora, certo? Ao vivo em cores, para nos falar, pós Segunda Guerra Mundial, a mulher que foi bem colocada na cama da varanda de Rosemarie Muraro, que dá-nos-á uma visão dela de uma forma assim explorada sexualmente e ao mesmo tempo exposta em Simone de Beauvoir como uma pessoa que nasce mulher ou nasce fêmea e a sociedade a fará mulher para que tenha-se-á uma visão misógina dela mesma. Então, professora, o que é que você nos diz disso? Boa noite. Dizer o seguinte.
seguinte, José, que, na verdade, realmente a Simone, ela traz esse corte epistemológico, né? Porque ela publica, porque ela está dentro de um espaço acadêmico, o espaço acadêmico está lá sobrelevado, né? Está nesse status de superioridade. No entanto, a gente já tem, como você citou, na Revolução Francesa, uma pessoa de extrema importância, para mim, uma das maiores estrelas dessa competência ao falar de mulher, que é a Olympe de Gouges, né? A Olympe de Gouges, ela vai ser a mulher que vai tratar na Revolução Francesa, ou seja, no século XVIII, ela vai tratar de formular. Ela era uma mulher pobre, né? Classe pobre, ela era filha de açougueiro. Mas ela papisa no intelecto. Exatamente. E ela vai tratar de elaborar uma primeira declaração dos direitos da mulher e da cidadã. E Robespierre vai decepar a sua cabeça. Então, ela foi muito corajosa, porque no século XVIII, dizer que a mulher tinha uma preocupação, tinha uma intenção, uma representatividade, tinha uma vontade política, e né, em meio a tantos... Hoje, se você hoje tem um domínio completo, porque o Brasil, hoje, atualmente, ele assim, no Observatório de Gênero, né, que é um grupo de pesquisa de muito valor aqui no Brasil e que trata dessas estatísticas, você tem que o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade de gênero. Então, se hoje no Brasil você tem ainda esses índices péssimos de representatividade de gênero, imagine uma mulher, que tudo bem, não era brasileira, era francesa, mas imagine naquele tempo o quanto era difícil você falar e ser ouvida, né? Então, a Olympe de Gouges, ela vai anteceder a Simone de Beauvoir nesse aspecto assim, mais objetivo. A Simone de Beauvoir é uma intelectual, a Olympe de Gouges é uma guerrilheira, uma ativista, é uma mulher que chega no espaço totalmente masculino e diz, vamos delimitar que nós precisamos desse respeito, porque a mulher, desde os relatos de Heródoto, ela vai ser citada e ela vai ser relatada como uma pessoa, quase uma sub-humanidade, né? Então, ela era, por exemplo, dos gêneros imbeciles, tal como uma criança ou tal como uma pessoa que tem dificuldade mental, né? Tem deficiência mental. Então, a Olympe de Gouges... Oligofrênica, é retardo mental. Porque você tem a esquizofrenia, que é mente dividida, que era paranoica, catatônica, bifrênica, simples e atípica, e você tem o oligofrênico, que é mente vegetal. Então, a mulher, ela era vista como uma mente vegetal. Inclusive, os misóginos de plantão faziam piadas. A mulher é um bicho de cabelos longos e ideias curtas, Arthur Schopenhauer. A mulher conduz o homem pelo inferno pelas portas do paraíso, São Cipriano. Então, a mulher, inclusive na Grécia Antiga, a mulher era um depósito de esperma. E durante muitos anos, a mulher assim o foi. Exatamente. Então, você tem esses casos de intelectuais que estão falando, representando um pouco do que eles consideravam que era mulher, mas você tem também movimentos altamente misóginos e altamente trágicos para a vida da mulher, né? Você tem episódios, por exemplo, na Índia, de infanticídio feminino. Você tem episódios no Brasil de cirurgificação obrigatória da mulher, que era considerada louca, ela tinha que arrancar os seus órgãos reprodutores, né? Exato. Porque o problema todo estava nisso. Você tem também relatos de mulheres que durante o casamento elas precisavam ser doadas para todos os convidados e ter relações com todos os convidados. Você tem relatos também de mulheres que, ao se tornarem viúvas, tinham que se matar. Então, você tem essa parte trágica da condição feminina e você também tem essas representações maléficas de grandes intelectuais da cultura ocidental que vão também rebaixar completamente a mulher, né? Não só ocidental, mas também oriental. Porque Confúcio, ele tinha uma visão misógina da mulher. Lao Tzu, idem.
E toda a visão do confucionismo e do taoísmo, ela é, em verdade, misógina. Sabe? Por incrível que pareça, a concepção do budismo, que o budismo surge com Siddhartha Gautama, Sakyamuni Buda, e ele é dividido em 3 linhas: Mahayana, Hinayana. Hinayana não é considerado Hinayana porque é pequeno veículo, é chamado Theravada, e mais no futuro o Vajrayana, que é o lamaísmo que veio do bom, que é o do Dalai Lama. Então, no budismo, o Buda, que era o Siddhartha Gautama, ele colocava a mulher em igualdade. Mas dentro da cultura hinduísta, né, do hinduísmo, Bhagavad Gita, que está no meio do Mahabharata, a mulher era vista como a menor. Inclusive, na história da sexualidade, Foucault vai forte nisso. Ou melhor, nos 2 livros de Foucault, tanto a história da sexualidade como a história da loucura, ela mostra o barbarismo da mulher em si, né? Principalmente a visão misógina. Então, a Simone de Beauvoir, ela vai ter um papel muito interessante, por exemplo, que ela vai questionar uma coisa que ninguém tinha sido alertado sobre isso, né? Que é a questão, primeira condição, e aí talvez o erro da Simone de Beauvoir é onde as feministas posteriores vão atacá-la, porque a Simone de Beauvoir, ela vai ter duas, na minha concepção, né, no segundo sexo, ela vai ter 2 situações revolucionárias. A primeira é ela dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher. 49, né? Então, foi um choque de egrégora muito grande. Eu acho que ela que vai inaugurar a questão de gênero, que é diferente da questão da mulher. A questão de filosofia de gênero. A filosofia de gênero, que é a questão da sexualidade. Eu nasci mulher, mas eu sou um homem. Eu nasci um homem, mas eu sou mulher. Ela vai dizer assim, ó, isso aí, o biológico não importa. O que importa é a cultura e o que importa, depois eles vão dizer, não, então, se o que importa é a cultura, o que importa é o que eu quero ser. Exato. Né? E depois ela vai dizer que nesse período aí, ela, do final da idade da Segunda Guerra, ela vai dizer que a mulher também ela tem uma deu um branco aqui. Não tem problema. Não, mas espera aí, ela tem essa questão biológica e que também a mulher, a maternidade, ela seria um estorvo para a mulher. Por isso que a Simone de Beauvoir ela vai ter uma grande bandeira sobre as questões da contracepção. Então, o aborto e as pílulas para não engravidar, né? Então, a contracepção. Ela vai levantar essa primeira bandeira porque ela vai entender que o problema da mulher é que ela se fragiliza no momento da maternidade. Mas você não acha? Primeiro, em 1949, pós-Segunda Guerra Mundial, inclusive, ela foi criticada pelos grandes intelectuais. Camus mesmo a criticou muito. Dizia que ela era a filósofa da vagina. E o que acontece é o seguinte, coisa ridícula, né? Para o intelectual daquele nível, certo? O que acontece? Ela, em 1949, o status quo era diferente. O corte epistemológico era diferente. E a realidade também nela, por mais que o existencialismo, entendeu? A concepção do existencialismo, que principalmente o existencialismo surge com Soren Kierkegaard numa visão cristã, e ela adentra com Sartre numa visão materialista, mas eles não tiveram filhos. Primeiro, ela tinha uma relação homoafetiva, né? Certo? Não viviam juntos. E segundo, Sartre também o tinha, homoafetiva, ou seja, biafetiva. O sexo é secário, divisão. A orientação afetiva sexual, o sexo é secário, macho, fêmea. Gênero é outra coisa, você sabe disso mais do que eu. E a orientação afetiva sexual, homo, hétero, bi. E ela tinha uma concepção bi e também tinha um status quo de não vivência com filhos, porque ela não os tinha. E condenava, de alguma forma. E condenava. Ela tinha uma visão basicamente como de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau escreveu o Contrato Social, escreveu Emílio, sim, em 1762, mas ele teve os filhos e não os criou. Não, nem educou. Nem os educou. Entendeu? François-Marie Royer, que era opositor a ele, Tratado da Tolerância, porque ele era o contrato social, e o homem nasce bom e a sociedade o transforma em mal, mas o criticava demais. Não só ele, como Piaget, Pestalozzi, porque achava que ele era um grande teórico, mas ele não assumiu os filhos. Então, é aquela coisa que criar-se-á dentro de uma celeuma. Agora, você acha que hoje a mulher, ela está
no padrão que deveria estar, ou ela ainda está naquela premissa de Lao-Tzu, porque Lao-Tzu disse, uma longa caminhada, TSA, início, com o primeiro passo. Se ele já foi feito, ou ele está para ser feito, ou ainda está mascarado? Como é que está isso na sua visão? Na minha visão, eu acho que a gente tem descoberto a nossa potência, mas toda transformação ela é um pouco tímida, né? Principalmente uma sociedade que não empodera os seus pares. Nós não empoderamos ninguém na escola. É muito, né? E tanto mulher quanto homem, tanto brancos quanto negros, e as minorias, elas vão ficando ainda menos, elas têm mais dificuldade ainda de ter acesso, ou assim, por exemplo, hoje a gente tem, na minha concepção, a gente tem uma gama de leis de proteção a nós, e de possibilidade de fazermos nos crescer até cotas para as mulheres, poderíamos dizer assim, que temos no ambiente político, mas nós mesmas também não galgamos, porque existe uma tradição psicológica, um inconsciente coletivo que ainda dificulta o nosso devir na humanidade, para a humanidade. Dever a ser. É um sentir-se realmente dona como o homem, eu vejo que se sente muito mais dono dos pedaços, né? Então, você tem, por exemplo, agora que a gente está nessa questão de eleições, sem falar de A ou B, mas você tem um nível de candidatura até que triplicou de mulheres. Mas eu tenho a plena certeza de que, em termos eleitorais, a mulher ainda tem dificuldade de olhar a outra como uma liderança. O homem também tem mais dificuldade de olhar a mulher como liderança. Ela ainda é meio maluca, ela é meio histérica, ela é meio, entende? Muito abafada. Eu vejo esses termos sendo muito mais direcionados aos homens do que às mulheres. Então, se eu fosse dizer que a gente tem uma semente aí brotando, eu diria que sim, mas uma árvore já dando frutos, temos, mas é pouco ainda. A história se repete, como Hegel dizia, né? Mas Hegel também falava da tese, antítese e síntese. Mas Napoleão, com sua sapiência, disse que a história é um conjunto de mentiras combinadas. Mas John Locke também disse o seguinte: o homem é uma tábua rasa, a sociedade o molda. Né? Então você acha que essas coisas errôneas, esses transtornos de estresse pós-traumáticos, que evita, porque é o seguinte, a mentira, certo? Ela traumatiza. Trauma é ferida. A verdade, ela somente machuca. Então a sociedade foi preparada, inclusive as mulheres, para não aceitarem elas mesmas no ato misógino, ou seja, de não respeitabilidade da própria mulher dentro do processo de historicidade e evolução dela enquanto contexto social? Com certeza, porque a gente tem uma história de subserviência, de submissão, de violência, de silenciamento. Imagine, você tem relatos de portugueses que, ao chegarem no Brasil no século XVII e XVIII, e ficarem transtornados e denunciarem, ou ficarem transtornados com o fato das mulheres brasileiras serem muito obesas e sedentárias, porque elas não podiam sair de casa. A mulher só sai de casa para o batismo, para o casamento e para o próprio enterro, porque ela não tinha acesso à vida pública em nada. Não era só, não podia ser escritora, ela não podia ser uma professora. Professora, inclusive, é até uma profissão que ela primeiro vai ser, né? Que está ligada ao cuidado e tal. Por isso que licenciatura tem licença para dar aula. É diferente da Europa. Na Europa, você tem a licenciatura, que é licença para trabalhar. E aqui, nós temos a licenciatura para exatamente uma diferenciação da Europa. Por quê? Porque durante a Idade Média, que a primeira universidade do mundo foi da Bolonha. Então, durante a Idade Média, você sabe, toda era uma visão clerical. Por isso, o tomismo é a escolástica. Só que com Renato Cartesio, René Descartes, as pessoas recebiam a licenciatura, porque as escolas eram clericais,
né? A Universidade da Bolonha, todas as outras tinham uma visão de formações clericais. As pessoas tinham licença para trabalhar. Com Renato Cartésio, René Descartes, com a nova visão do Renascimento, da concepção do Iluminismo, começa a ter uma nova abordagem. E as pessoas passavam a ter uma formação escolástica no qual faziam bacanal, por isso bacharel. Só que quando chega aqui no Brasil, as primeiras formações para serem dar aula, que eram de mulheres, então as mulheres tinham licenciatura, ou seja, tinham licença para lecionar. Tanto é verdade que uma coisa que agora muda o status quo todo é a educação física, porque ela no primeiro momento, ela era calistênica, depois higienista, e ela era feita exatamente com a formação de licença para dar aula nas escolas, né? Só que hoje ela adentra no bacharelado, a formação de educação física, porque a pessoa vai para a área de saúde. Ela vai a ser quase digamos, igual ao bacharel em fisioterapia. Ou seja, ela vai ter outro status quo diferente. E aí a mulher surge, nesse momento, certos momentos iniciais das formações escolásticas, exatamente com licença para trabalhar. Então, não existia professores, existiam, a maioria, professores. Os professores que eram catedráticos, que era o dono da cadeira, porque cátedra é exatamente catedral, porque o bispo sentava na cadeira, então aquele que sentava na cadeira era o catedrático, porque veio isso, deu uma formação escolástica exatamente das faculdades, enquanto universidades clericais, as pessoas tinham, os catedráticos eram os bacharéis em ciências jurídicas e sociais. Olha aí, um dos maiores historiadores dessa nossa terra era Cid Teixeira. Com a formação escolástica de Cid Teixeira, bacharel em Direito e Ciências Sociais e tal. Outro grande historiador dessa terra era um sociólogo, era Hélio Rocha. Porque eram pessoas que tinham formações que adentravam no contexto de, digamos assim, ciências mais direcionadas aos homens. História, sociologia, que vinham do direito. As mulheres ficavam mais com a parte de biologia, sim, letras principalmente, que eram formações escolares, letras vernáculas, né? Inclusive a sua formação não era de mulheres, eram muitos homens. Tanto é que você vê que na universidade você tem aquelas pessoas todas, eram raras você ter mulheres. Hoje tem-se, né? Mas no passado não, você tinha mais homens, mais pessoas, né? Eu queria, assim, nessa provocação, aqui com a professora Chayana Busson, mestre e doutora, né, no nosso Filosofia com Dendê, falar um pouco sobre, já que temos essa história toda, a gente tem essa construção desse mundo todo, onde a mulher sempre está nessa posição. E ainda se estende até os tempos atuais, quando a gente vê as nossas eleições agora que estão acontecendo, e a gente vê ainda que não está tendo o devido respeito, né? Até principalmente as cotas. Principalmente os partidos agora foram até... não vai ter punição para os partidos que não cumpriram as cotas. Você vê ainda que o processo ainda é de onde a mulher está realmente em exclusão. Mas quando a gente vê coisas, leis especiais como da enfermeira Maria da Penha Fernandes, né? A Lei Maria da Penha, sim, que depois de 20 anos de violência, qual ela sofria, que muitos sofreram. E a gente vê uma história também de grande violência, principalmente com a mulher negra no Brasil, que não tem essa mulher. Se essa mulher, que já é branca e que está no status quo, né? Não está com evidência, não tinha visibilidade. Quanto mais essa mulher negra, hoje, aí a gente já vê aqueles movimentos de Lélia Gonzalez, que já se abordava esses assuntos, né? Como é que hoje está essa realidade que ainda está muito distante do real? Então, a mulher negra ela vai sofrer duas consequências desse modo social que a gente vive, né? Que é machista e que é racista. Ela sofre o machismo e ela sofre o racismo.
E eu acredito que, em termos de representatividade política, ela sofre ainda mais, porque a gente está lidando com espaços de poder. E é bom lembrar que, ainda que as mulheres fossem uma das primeiras a adentrarem as instituições de ensino, elas foram as últimas a adentrarem as universidades, porque uma coisa é a escola. A mulher, para ser autorizada a ser uma universitária, ela teve que esperar 71 anos depois dos homens. Então, É verdade, você tem uma coisa interessante que o pessoal fazia magistério, que era um curso, e aí fazia os adicionais que dava até a 8ª série. E nos interiores, né, a formação era magistério, não era formação escolástica superior. por exemplo, eu tenho um dado que eu encontrei agora na minha tese, que foi, para mim, chocante, porque eu estudo um pouco da história da obstetrícia, de como os médicos vão lidar com o parto da mulher. E eu detectei que as primeiras cobaias das experiências científicas da medicina obstétrica, que era retirada de útero, retirada de ovário, e também a questão da cirurgificação do parto e a questão da intervenção no parto, as primeiras cobaias, literalmente cobaias, eram mulheres negras, eram as escravizadas da Santa Casa. Foram elas as primeiras que receberam os primeiros remédios, os primeiros cortes e os primeiros experimentos dessa medicina obstétrica, né? Porque a gente tinha uma medicina da mulher totalmente controlada pelas mulheres parteiras, totalmente controlada pelas mulheres negras. O Silmar Coutinho fala muito bem isso. E depois Ele os adentra homens nesse médicos contexto. brancos de elite, eles vão dominar a faculdade de medicina e não tem mulher, porque a mulher não vai para o hospital fazer o quê? Lidar com o homem. O assunto do parto era uma coisa totalmente feminina, não tinha nada a ver com o homem. O homem não podia ver, tocar, né? Costurar, suturar, não tinha nada disso. Eram as mulheres parteiras e mesmo as negras entendidas que faziam isso. Tanto que quando houve a regulamentação em 1969 da profissão de enfermagem, você pode ler com facilidade lá, todas as parteiras passaram com o direito adquirido, que a lei não retroage para prejudicar, passaram a ser enfermeiras. Sim. Porque isso tem um status quo todo histórico. Então, assim, você tem episódios também de potência, né? Por exemplo, as negras foram as primeiras, logo da abolição, né? Logo no pós-abolição, as negras são as primeiras que vão pro corre na rua vender, empreender. Elas são as primeiras empreendedoras, mulheres empreendedoras, as primeiras são negras. Claro que o nível de empreendimento é sucateado, é barateado, também não tinha vender um emprego. abará, Porque não tinha emprego. Porque a indústria, quando você acaba com a escravidão, a indústria não vai aceitar a mão de obra negra. Exato. Ela vai rejeitar e vai pegar os italianos e os alemães, porque o negro, ele não sabe lidar com a máquina. Olha o nível de entendimento. Essa visão é a visão eugênica de Francis Galton, que foi fortalecida com César Lombroso. Porque a eugenia, Exatamente. basicamente, Francis Galton, você tem a visão de Herbert Spencer, a posteriori, 9 anos depois de Charles Darwin, que é a origem das espécies, você é fortalecido com Francis Galton, que era primo de Charles Darwin. Ele, por sua vez, cria uma visão eugênica de raça pura, que é fortalecido com César Lombroso. Sim. Né? Então, quando a abolição da escravatura, principalmente no Brasil, que é na Bahia, que você tem Nina Rodrigues, que foi que não é baiano, ele veio a falecer com 44 anos, mas ele tinha uma visão de que o negro era inferior. Ou melhor, toda a concepção do parimento da antropologia, salvo quando Cláudio Levi-Strauss, que é a Segunda Guerra Mundial, que faz a antropologia estrutural, dizia, porque a antropologia foi parida da seguinte maneira: o negro é inferior, o país africano é inferior, exatamente, e os ingleses são superiores. Essa é a concepção de Herbert Spencer. Essa é a visão do darwinismo social. Então, por osmose, as negras, né, elas tinham
principalmente as mulheres, Rosemarie Muraro fala muito bem na cama, na varanda, em que as mulheres faziam relações anais, e às vezes engravidavam. Por isso a cama na varanda, né? Porque elas serviam de depósito de esperma para, certo, os seus senhores. Então é óbvio, Lulante, plagiando Nelson Rodrigues, que a posteriori, quando você as coloca no mercado de trabalho, só tem duas opções. Ou a opção de trabalhos autônomos, como acarajé, abarás... Quitutes, né? Quitutes. Ou atividades sexuais, que já eram feitas anteriormente. Porque a namoradeira que nós conhecemos nada mais era do que as concorrentes das polacas. As polacas eram mulheres que vieram e se apresentavam como francesas, que serviu como uma... Holandesas, né? Eram holandesas, né? Holandesas, polacas, aquele povo todo que vinha, que diziam que eram francesas, que elas serviam em Minas, serviam no Rio, mas às vezes o cara não tinha dinheiro, ele ficava com a namoradeira, que até hoje a gente tem aquela visão da negra ficava na janela esperando para ter o ato sexual. E depois depois da abolição da escravatura, é óbvio, e depois da proclamação da República, que as pessoas tinham que ter serviços, né? E eram serviços sexuais, ou era, como você colocou, quituteiras, né? Exatamente. É um negócio bem Foucaultiano, quando você falou de poder aí, né? Microfísica é do poder. Sim. Muitos equívocos, né? E temos que corrigir aí com essas discussões aqui hoje, a gente falando que a gente aborda temas que foram, quando a gente fala de preconceitos, né, que existiram todos nesse século XIX. Após preconceito, né? É antes do conceito. Eu acho que conceitos errôneos no qual estavam enraizados na sociedade. Porque você falou aí, em 1948, Israel estava brigando para surgir. David Ben Gurion foi o primeiro líder de lá. Os Estados Unidos estavam na Guerra Fria, né? Vamos aqui nós temos o capitalismo, aqui nós temos o socialismo, aqui está a União Soviética de um lado, aqui está os Estados Unidos do outro, e aqui está o terceiro mundo que está aqui, para alguém vai ter que tomar conta. Só que, com essa barbárie que as pessoas falavam do Nuremberg, isso, né? Porque Hitler, porque isso, tudo bem, foi uma barbárie, coisa barbárica. 1948 surge o Estado de Israel, né? Graças a Oswaldo Aranha, né? Mas ao mesmo tempo, em 1948, as mulheres nos Estados Unidos, negras, não entravam na universidade. Elas continuavam sendo depósito de esperma, né? E você sabe muito bem disso, você é estudioso disso, sabe que as mulheres negras, não somente no Brasil, como um país que se diz democrático, nós tivemos coisas barbáricas, né? Você tem histórias assim, horríveis, né? Não é só a Marcha de Selma, que é feita por Martin Luther King, Dr. King, né? Porque no dia 21 de fevereiro de 1965 mora Malcolm X, né? Em 4 de abril de 1968, Martin Luther King é assassinado. Mas a Marcha de Selma, em 65, né, também foi para que as pessoas tomassem consciência, porque as mulheres negras não entravam na universidade. Ou seja, em 1970, Muhammad Ali, ex-Cassius Clay, certo? É absolvido pela Suprema Corte por um motivo, porque ele recusou-se a ir para a guerra. Ao mesmo tempo, você tinha a luta das Panteras Negras, que eram muitas mulheres, que tentavam adentrar no mercado de trabalho, não só no mercado sexual, que era um mercado propício, né? Mas eu estou aqui citando os Estados Unidos, porque nós estamos falando daqui da maior potência do mundo que se diz democrática. É democracia igual a Grécia Antiga, em que 10% é só o Xeno, que é o estrangeiro, não tinha participação, as mulheres não tinham participação, o pobre não tinha participação, só tinha participação 10%. Que democracia é essa? É melhor você ir para Esparta, porque na Esparta a mulher
tinha valor. Ela era preparada para tudo. Porque a mulher espartana, ela é preparada para tudo, porque se o cara morresse na guerra, ela sumia. Mas o Filosofia com Dendê, é o professora Chayana Busson. A gente está falando a professora falou da questão do parto humanizado. Eu queria abordar um assunto e que acho que ainda acontece aqui em Salvador. Acho que o Hospital Ticila Balbindo, eles têm eu entendia que eles têm espaço para essa parteira, que é essa ascendente desse período, né? E ainda temos alguns hospitais em Salvador que praticam o parto humanizado. Mas a questão da violência, né? Da obstétrica. Como é que você como é que isso está acontecendo? E não é questionado, não é falado? Como é que está hoje isso? A violência obstétrica, ela gerou muitos movimentos de mulheres no mundo todo, né? E no Brasil isso mais forte na década de 90, hoje é mais consolidado, no entanto ainda muito tímido, porque poucas aderem, as que aderem não reproduzem, no sentido de não reproduz a marcha, né, da importância do movimento. Eu entendo, porque o Brasil é um país com um índice de cidadania, acho que 10%. Né? Mas como está hoje? Hoje o Brasil ele estava com ranking mundial, né, de vencedor, né, de master de violência obstétrica por conta de cirurgias cesarianas desnecessárias e por conta de partos normais violentos. Agora me diga uma coisa, para fazer um parênteses aí. Você já ouviu falar do parto Laboyer? Sim. Parto de cócora, né? Porque a verdade, o parto, ele é de cócoras. Né? Ele foi substituído porque as mulheres eram muito gordas no Ocidente e elas tinham que ficavam na cama. Né? Mas você acha que o parto cesariano também não fez com que várias mulheres não fossem a óbito? Porque você tinha dois problemas no passado. As mulheres morriam com o parto e morriam com o ato iatrogênico, iatrogenia. Iatos em grego é exatamente mesmo, é um médico, ou seja, infecção hospitalar. Né? Então, o parto cesariano possibilitou também que as mulheres não fossem a óbito. Né? Por quê? Porque o parto com dor era horrível, né? Primeiro veio a anestesia e tal. Porque fazer o parto Laboyer para a mulher rica, que até está na moda, aquela coisa, o parto de cócoras, é lindo. É como, por exemplo, você fazer Chantala. Né? É exatamente você fazer a massagem do bebê. Chantala era o nome da indiana, na qual Frederic Laboyer chegou e encontrou na Índia e criou a Chantala, que é a massagem para bebês. Né? Que é uma coisa que as pessoas que têm uma condição financeira maior fazem. Você não acha que a cesariana, entendeu, evitou os atos iatrogênicos e a morte também de muitas mulheres? Primeiro dizer que quem vai colocar o parto desse modo litotômico, litotomia, que é a mulher deitada, não é a gordura ou mulheres mais obesas ou mais magras, é a própria medicina obstétrica que vai ser controlada pelos homens. Então, sendo controlada pelos homens, eles vão definir a posição mais adequada para eles, não para nós. A pessoa que está menos ouvida é a mulher nesse ponto. Exatamente, exatamente. Inclusive, é uma das bandeiras do movimento contra a violência obstétrica, é a posição que a mulher escolher. Que seria o que ela parto de decidir. cócoras. Por exemplo, o meu parto foi em casa e eu botei uma piscina. Chegou na hora, eu não quis piscina. Foi no chão, foi num sofá, numa posição totalmente estranha, que não é cócoras, não é deitada, é uma coisa diferente. É igual o ato de defecar, então, né? Porque o vaso sanitário, ele não é o natural. O natural é você exatamente estar em cócoras. É igual o caso também do homem fazer xixi em pé.
porque na verdade os faraós faziam de cócoras, porque isso é muito melhor para a próstata. Então, uma das bandeiras é assim, a posição que a mulher quiser. A segunda questão sobre a cesariana. Ninguém tem dúvida de que a cesariana salva vidas, mas também ninguém tem dúvida de que índices de... A gente tem um hospital particular em Salvador, que é a grande maioria, em que 99% dos partos são cesarianas. Então, hoje, de maneira geral, ainda no Brasil, você tem estatísticas de que 60% dos partos são cesarianas. Só que eu acho que isso é muito maior. Porque nos hospitais privados, que tem muito parto, as mulheres, geralmente, ainda que elas escolham ter o parto normal, sempre tem aquela desculpinha do médico, não tem saída, vai demorar muito, você tem asma, você está muito gorda, você está isso. Então, por exemplo, a gente tem uma grande intelectual do parto humanizado do Brasil, que ela vai detectar 110 mentiras sobre o porquê fazer uma cesariana. Então, muito provavelmente, a mulher que não se instrui, que não se une a um movimento social e político na Bahia, muito provavelmente ela vai cair num cenário de violência obstétrica, tanto por uma cesariana desnecessária, quanto por um parto normal cheio de intervenção. Então é um cenário triste, infelizmente. Eu acho que temos que abrir mais discussões sobre esse ponto de vista, né? E aqui agradecer, né, a grande colaboração da professora Chayana Busson, né, que participou aqui com a gente no Filosofia com Dendê, né? Quero aqui agradecer ao professor, obrigado. Quero agradecer ao nosso repórter Carlos Soares, também ao José Lázaro, que é operador do site da gente, o meu querido Júnior, hoje é o Gil que está operando a mesa, e Davi Cunha, que faz o design gráfico do Filosofia com Dendê. Com todo o respeito, é Carlos Costa. O Carlos Costa. O famoso cara de sapo. Carlos representante aqui é a reencarnação viva. O renascimento, porque a reencarnação era usada somente por Denizale Hipólito Laion e Helena Balavasco. Renascimento de França Teixeira. Obrigada, José. Você é um cara maravilhoso. Obrigado. Eu que lhe agradeço. Agora você vai retornar aqui, viu? Sim. Sabe por quê? Porque o tempo aí, você viu aí, você pensou, não deu nem para nós iniciarmos a nossa conversa. Obrigada, gente. Boa noite aí. Muito obrigado. Tchau.
tudo, como um ser social e no qual respeitar-se-á de forma global, dentro de uma visão de mente, corpo e espírito. E o que é que você nos fala sobre isso? A estética realmente faz com que a mulher vá para a sociedade, aumente a sua autoestima e a sua representação social dentro do contexto enquanto ser humano? Sim, claro. A estética, na verdade, é muito importante, né? Porque é o que a gente representa, né? A imagem da pessoa é muito importante para no meio social, né? Fiquei nervosa, já. Pode voltar? Depende dele. Volta. Luana, eu fiquei é nervosa. Luana de Gonçalves. Gonçalves. Fique tranquilo.
cílios, seja ela com massagem, seja ela realmente entendendo a real necessidade. Como eu também trabalho com pós-operatório, né, com gestantes, então a gente tenta desenvolver esse trabalho com cada uma delas, ver a necessidade. Agora diga-me uma coisa, quem quiser fazer esses trabalhos maravilhosos, qual o site, ou melhor, qual é o... Hoje não é mais site, né? Instagram, né? Isso. Qual o Instagram e qual o telefone no qual as pessoas podem ter acesso, né? A essas informações. O Instagram é @multifísio, é a terapia oriental. E o telefone, deixa eu pegando aqui, porque realmente hoje agora eu não gravei, né? Não tenho ele de call. É isso Espera só um aí. minutinho. Vamos dar um tempinho aqui para que ela o pegue e aí. E aí, como é que estamos aí, né? Hoje fizemos 2 entrevistas legais, 2 entrevistas tops, nas quais nós apresentamos realmente o contexto da filosofia com Dendê, hein? E dentro da filosofia com Dendê, professor, a gente viu que como tem muitos a que se corrigir em relação a uma política para as mulheres, né? Porque a Não gente sei, vê que eu acho que a você vê mulher aí, tá por muito exemplo, ausente, né? você vê, por exemplo, aí que a partir do momento que a mulher ela tem uma visão estética melhor dela mesma, ela terá uma amplitude para a sociedade enquanto ela mesma, né? E aí, já descobriu esse telefone aí? Já sim, o telefone de lá é 71, né? 9299-2613. Você poderia repeti-lo devagarzinho. 71 9299-2613. É isso aí, estamos chegando a mais um final do nosso trabalho aqui, Filosofia com Dendê. Aí vamos só fazer o seguinte, Albert, se você acha cara educação, procure saber o preço da ignorância. E lembre, Caetano disse e errou, viu? Lê do engano dele, dentro do meu pauperismo intelectivo, eu vou corrigi-lo. Não se filosofia somente em alemão, poder-se-á filosofia também em baianês, hein? Com toda certeza. Fica aqui o nosso Filosofia com Dendê, agradecendo aos nossos ouvintes, aos telespectadores e agradecendo a todos vocês que assistiram aqui a gente com Luana Gonçalves, né? A professora também Chayana Busson, que contribuiu com a gente, e aqui com essa presença sempre ilustre e com a história viva aqui do nosso professor José Augusto Maciel Torres. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe.